Após uma primeira temporada da série Deuses com os filhos de Cronos e Reia, vamos fazer um podcast extra antes da próxima temporada para falarmos de um assunto que atravessa gerações, a epidemia. Os gregos antigos passaram por uma e isso talvez nos ensine a lidar com o que estamos passando agora. O Covid é uma doença infecciosa causada por uma variante do coronavírus descoberta em dezembro de 2019. Até a data desse podcast, em abril de 2021, o número de mortos pelo coronavírus no mundo já estava em quase 3 milhões. No ano de 430, antes da Era Comum, Atenas teve uma peste que durou 3 anos e matou 1/3 da população ateniense, o que na época era algo em torno de 70 mil pessoas. O que esses eventos teriam em comum? É o que vamos tentar entender agora com a Alex. Heratelmenos. Não sou historiadora, mas vamos aprender um pouco juntos sobre a praga que se iniciou em Atenas no ano de 430 antes da Era Comum e que durou anos e devastou a cidade e sua população. Quem sabe temos algum insight sobre a pandemia de 2020 também? Na verdade, não era a peste ou a praga, pois até hoje se discute qual doença era. De qualquer forma, ela afetou muito a sociedade e ficamos sabendo disso principalmente através dos registros de Tucídides e de evidências arqueológicas. Tucídides escreveu algo do tipo: "Vou contar como foi que aconteceu e descrever os fatos que permitirão que se investigue qualquer surto futuro ao ter o conhecimento prévio dele e reconhecê-lo. Falo como alguém que teve a doença e testemunhou outros sofrendo dela." Segundo o autor, a doença surgiu no verão do 2º ano das guerras do Peloponeso entre Atenas e Esparta, no meio da coisa toda. Ela devastou os atenienses que se amontoaram na cidade sitiada. Infelizmente, os médicos não conseguiram ajudar, pois não sabiam no que estavam tratando, e eles mesmos estavam morrendo aos montes por ser os mais expostos à doença. Tucídides conta que tudo que os suplicantes faziam nos santuários e todos os oráculos que eles consultavam não resolvia, e eles acabaram desistindo, derrotados pela aflição, pois nem a medicina antiga e nem a religião eram úteis contra essa doença. Assim como hoje em dia, muitos culparam os estrangeiros. Especulavam que a doença teria vindo da Etiópia, passado pelo Egito e Líbia, entrado no território persa, chegando depois a Atenas de forma inesperada e repentina. Como atingiu primeiro Pireus, o povo dali sugeriu que os espartanos tinham envenenado os reservatórios de água. Fácil culpar os outros, né? Aceitar a responsabilidade pelo problema, ninguém quer. Enfim, essa praga ateniense causou febre, bolhas e feridas. Quem não estava recebendo cuidados pulava nas cisternas de água da chuva, possuído por uma sede que não cessava, independente do quanto eles bebiam. Mas a coisa mais terrível dessa aflição toda, segundo Tucídides, era o senso de desespero quando alguém percebia que tinha adquirido a doença, pois eles imediatamente achavam que o resultado seria desesperador. E tinha também o fato de que uma pessoa se infectava ao cuidar da outra, então eles tinham medo de se aproximar para ajudar o outro. Já hoje, a gente consegue cuidar do próximo com segurança, pois a tecnologia nos permitiu desenvolver formas de se proteger do contágio. Esse avanço tecnológico foi o que permitiu termos uma vacina contra a doença do Covid tão rapidamente, e por isso é tão importante todos se vacinarem. O mundo todo se uniu para conseguirmos esse feito. Existem algumas descrições históricas sobre a necessidade de distanciamento social durante uma epidemia. Conforme Tucídides, os espartanos invasores reconheceram a necessidade disso e se apressaram em deixar o território por medo da praga. Ou seja, o ideal seria abrirmos mão das nossas guerras enquanto lutamos todos contra a pandemia. Uma lança espartana media cerca de 3 metros. A regra de distanciamento de 1 a 2 metros para doenças transmissíveis é do ano de 1942. Podíamos então adotar uma lança de distância para garantir, que tal? Plutarco, quando escreveu sobre a vida de Péricles, disse que o contágio da doença fez famílias sofrerem juntas. Péricles mesmo perdeu seus filhos, Páralo e Xantipo, que morreram com 7 dias de diferença,
perdeu também sua irmã e vários parentes e amigos. Péricles tinha até se voltado para a vida privada, ficando em casa, restringindo o estilo de vida livre, leve e solto do seu filho. Mas o Xantipo se irritou com a falta de permissão do pai para sair. Contatou um dos amigos do pai dele, pediu um empréstimo para um amigo e disse que era em nome do pai. Quando Péricles descobriu, eles tiveram uma baita discussão. Xantipo começou a fazer fofoca do pai dele, contando para todo mundo as conversas que o pai tinha com os filósofos sofistas. E por sair por aí fazendo farra, Xantipo pegou a peste e morreu logo, sem ter tempo de os dois se entenderem. Plutarco diz que as pessoas comentavam que nunca tinham visto Péricles chorar, mesmo enquanto preparava seus parentes para serem enterrados, até que ele perdeu seu último filho, o Páralo. Ele ainda tentou se segurar e se manter desapegado, mas na hora que ele colocou uma coroa de flores no cadáver, ele irrompeu em copiosas lágrimas, mesmo nunca tendo feito isso em toda a sua vida. Epidemias trazem muito luto. O mundo muda, somos ceifados, perdemos entes queridos, mas não estamos sozinhos e nem somos os primeiros a sentir isso. Então, se Péricles se permitiu expressar sua dor, a gente também pode. Agora, tem outra questão nessa história. Acontece que com a praga, Atenas perdeu a fé na liderança de Péricles. Ele falhou. Ele escolheu ignorar a devastação que a peste estava causando nos atenienses comuns e acabou perdendo a eleição seguinte, depois das incontáveis mortes em Atenas e tendo ele mesmo morrido da doença. Péricles foi o líder democrático mais forte de Atenas, que levou a cidade à riqueza, à influência e à qualidade de vida. Inclusive, foi por iniciativa dele que se construiu o Partenon. Mas certamente foi por decisão de Péricles que a guerra contra Esparta começou, e foi sua estratégia de guerra que fez a epidemia atingir Atenas e seu povo tão duramente. E foi sua decisão de ignorar a severidade da praga que levou a sua derrota nas eleições. Havia décadas que rolava uma tensão entre Atenas e Esparta, e enquanto as pessoas debatiam sobre a guerra, Péricles veio com uma estratégia inovadora para vencer. Esparta tinha um exército dominante, e Atenas tinha uma marinha dominante. Então Péricles confiou nas muralhas da cidade para manter o exército espartano de fora. Até o porto de Pireus foi murado e conectado às muralhas da cidade. Antes de a guerra começar, Péricles chamou a população rural e os habitantes das cidades vizinhas para dentro da cidade. Ele imaginava que com a riqueza ateniense e seu império naval, eles podiam importar, trazer tudo que precisavam para dentro da cidade através do porto de Pireus. Ou seja, ele confiou no delivery, legal. Mas a maioria achava difícil largar seu estilo de vida e vir para a cidade. Quando eles chegaram, apenas alguns tinham casa. A maioria foi para ocupações, inclusive ocupando santuários. A cidade não soube lidar com o fluxo de pessoas, até dividiram Pireus em lotes e ocuparam eles também. A estratégia de Péricles funcionou só por um ano. Ok, nesse primeiro ano teve pilhagem espartana e ataque ateniense, mas a maioria das pessoas estava segura. Só que no segundo ano veio a praga. Ainda que os atenienses estivessem atrás das muralhas, eles não estavam em distanciamento social dos seus aliados e das pessoas com as quais eles negociavam. A maioria dos atenienses, ricos ou pobres, vivia numa espécie de campo de refugiados numa cidade sitiada. E o contato próximo espalhava a doença. A estratégia de guerra de Péricles acabou aglomerando as pessoas dentro dos muros da cidade, principalmente os que vieram do campo e não tinham casas, viviam em cabanas que eram visitados pela doença numa situação de total desordem. A Covid nos mostrou que a taxa de mortalidade é mais alta em lugares assim, como campos de refugiados e prisões. Tucídides relata que os corpos dos que morriam eram amontoados uns sobre os outros, nas ruas, nas fontes, nos santuários onde eles haviam se abrigado, todos os lugares cheios de corpos. Mas Péricles ignorou isso e manteve sua estratégia. Deixou os espartanos pilhar o interior da Ática, enquanto ele e a marinha atacavam a costa espartana, e a doença se espalhando. Sentindo a pressão da guerra misturada com a epidemia, os atenienses começaram a criticar Péricles,
dizendo que ele foi o responsável por persuadi-los a guerrear e que ele era o culpado por toda essa desgraça. Os atenienses até mandaram embaixadores negociar com os espartanos, mas não deu certo. Então eles se desesperaram e voltaram sua raiva contra Péricles. E com razão, né? Inclusive, na mitologia e na tragédia grega, há todo um histórico de culpar os governantes por males, tipo a peste. Péricles, então, dá um discurso, achando injusto o culparem, e até justifica as aflições enviadas pelos deuses como males necessários, os quais se deveria enfrentar com coragem para proteger o império. Mas as pessoas não deixaram de ficar com raiva dele. Tucídides termina a sessão sobre Péricles, dizendo que ele viveu só mais 2 anos e meio. Nós só sabemos como ele e a família dele morreram da peste através da biografia escrita por Plutarco. Plutarco diz que Péricles perdeu a eleição seguinte e foi destituído do comando, mas que não conseguiu fazer as pessoas deixarem de ter raiva dele ou mudarem de ideia na votação. Plutarco disse que por causa da guerra, Péricles espremeu o povão dentro das muralhas da cidade como se fosse gado, infectando um ao outro até a morte. Se Péricles não tivesse ignorado a potência da epidemia e entrado em paz, eles poderiam ter protegido a população refugiada ali. Mas a doença os devastou, os enfraqueceu, e eles inclusive perderam a guerra. Isso para a gente lembrar que as decisões dos governantes importam muito. Deveríamos aprender com a história a não cometer os mesmos erros. Então, fiquem em casa e fiquem em segurança. E já que estamos em casa, aproveite para acompanhar os episódios do HelenoCast que você ainda não escutou. Se você quiser compartilhar com a gente a sua experiência com a pandemia, pode deixar seus depoimentos nos comentários das postagens do podcast nas redes sociais. No nosso próximo encontro, vamos começar a nova temporada da série Deuses, com a segunda geração dos Olimpianos. Até a próxima e fique em casa, pessoal!